Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre jogos de tabuleiro. A história dos jogos de tabuleiro. Existem milhares de jogos de tabuleiro registrados no mundo todo, tão diferentes entre si, que nem parecem ter relação. Jogos de civilizações, jogos clássicos e até jogos de festa. A lista é enorme. Mundo antigo. Os primeiros jogos de tabuleiro registrados são datados em cerca de 7.000 anos antes de Cristo. E o jogo mais antigo conhecido chama-se Mancala, com origem africana. Trata-se de uma família de jogos praticados com sementes, que tem um viés matemático, pois funcionavam em um sistema de contagem e captura de sementes do jogador adversário. O jogo é tão simples que o tabuleiro podia ser construído com buracos no chão de terra. Esse jogo é considerado o pai de todos os jogos de tabuleiro. Em 4.500 anos antes de Cristo, as raízes de outros jogos foram encontradas. Com o nome de jogo real de Ur, ele consistia em uma espécie de jogo de transporte de peças, em que era necessário mover as peças de um ponto ao outro do tabuleiro, assim como o Sinete. Outro jogo semelhante, ele é conhecido como inspirador de um jogo bem conhecido e atual, o gamão. Tabuleiro vivo. O ludo ou pachice, como é conhecido na Índia, seu país de origem, é um jogo de corrida em que o objetivo é fazer com que as 4 peças de cada jogador deem a volta no tabuleiro antes das dos adversários. Podendo ser jogado com até 4 pessoas, é um jogo muito divertido e desafiador. O jogo de ludo fazia tanto sucesso na antiguidade que o imperador indiano construiu um tabuleiro gigante e usava pessoas de verdade no lugar das peças. O raciocínio lógico dos jogos de tabuleiros. Os jogos de tabuleiro favorecem de forma privilegiada o raciocínio lógico, pois promovem desequilíbrio cognitivo, tornando-se um excelente exercício das funções mentais e intelectuais do participante. Além disso, permitem o reconhecimento e entendimento das regras, a identificação dos contextos nos quais elas são utilizadas. Esses jogos estimulam a resolução de problemas por meio de desafios que conectam o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, sendo atividades desafiadoras a fim de enriquecer as experiências dos jogadores com situações mais diversificadas possíveis. Nós vamos dar início à nossa aula com o jogo mais conhecido entre vocês, que é o jogo da velha. Nós vamos precisar apenas de uma folha de sulfite. O jogo da velha, no modo básico do jogo, participam 2 pessoas, que jogam alternadamente preenchendo cada um dos espaços vazios. Cada participante deve usar um símbolo X ou círculo. Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com 3 símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. Xima, que é um jogo de origem queniana. Para esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de sulfite e 6 peças, 3 de cada cor. Essas peças poderão ser feitas com folha de sulfite, com EVA, com moedas, com tampinhas de garrafa, o que você estiver na sua casa. Como funciona? Coloque as peças no tabuleiro, 3 de cada lado. Um jogador de cada vez mexe uma de suas peças na linha até o próximo ponto vazio e seguem revezando-se. Não é permitido saltar por cima de uma peça. Cada jogador tenta colocar as suas 3 peças em uma linha reta. Aqui segue o modelo do tabuleiro da Xima. E como as peças são distribuídas, que aqui estão distribuídas em cores vermelho e azul. Embaixo nós temos como que vence as partidas, deixando as peças em vermelho, que está dando exemplo na vertical, na horizontal ou na diagonal. Pong Hao Kai, um jogo de tabuleiro de origem chinesa. Para esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de sulfite e 4 peças, sendo 2 de cada cor. As peças de um dos jogadores são colocadas nas 2 extremidades superiores do tabuleiro e as do adversário nas casas inferiores, ficando a casa central vaga.
As peças são movimentadas pelas linhas do tabuleiro e o objetivo do jogo é encurralar as peças do adversário, de modo que elas não possam mover-se. Segue o exemplo do jogo. Raposa e os Gansos. É um jogo de origem da Europa. Para esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, onde nós iremos desenhar o tabuleiro, e 14 peças, sendo 13 peças de gansos, onde você vai escolher uma cor, e uma peça para a raposa. Essas peças poderão ser com tampinha de garrafa, moedas, papel, até pecinhas de Lego, o que você tiver aí na sua casa. Então vamos lá. É preciso dividir 13 peças para os gansos e uma peça para a raposa. O objetivo do jogo é: os gansos devem cercar a raposa, sem que ela possa se mover. Eles não podem saltá-la. Já a raposa, ela deve tentar saltar por cima dos gansos e aterrissar em um espaço livre. Ela pode saltar por mais de um ganso na mesma jogada, se eles estiverem na sequência do salto. E todos que forem saltados serão retirados do jogo. Tanto a raposa como os gansos podem se deslocar em qualquer direção, ao longo de uma linha, para um ponto vizinho. Se a raposa pular um ganso e parar no ponto seguinte a ele, desde que esteja vago, considera-se que o ganso foi morto e ele é retirado do tabuleiro. 2 ou mais gansos podem ser mortos em um mesmo lance por uma série de saltos da raposa. Os gansos não podem matar a raposa. Seu objetivo é tentar cercá-la, deixando-a sem movimento. Se a raposa for imobilizada, ela perde. Mas se ela comer tantos gansos que o bando não puder mais cercá-la, ela vence. Esse é o modelo do tabuleiro do jogo da raposa e os gansos. Cordeiros e tigres. É um jogo de origem indiano. Para esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de sulfite e 18 peças, sendo 15 de uma cor e 3 de outra. O jogo começa com o tabuleiro vazio. Quem está com os tigres ocupa uma casa qualquer com uma peça, o mesmo fazendo quem está com os cordeiros, seguindo o jogo com colocações alternadas. A partir da terceira peça jogada dos tigres, já podem se movimentar. Os cordeiros só podem se movimentar depois de colocar todas as peças no tabuleiro. Os movimentos de ambos são feitos seguindo as horizontais, verticais e nas linhas estabelecidas, uma peça por vez, sempre para a casa do lado. Um tigre pode eliminar um cordeiro quando puder saltar sobre ele, podendo continuar a eliminação se houver possibilidade de saltos seguidos, sempre 1 a 1. Os tigres devem eliminar os cordeiros. Já os cordeiros devem bloquear os movimentos dos tigres. O objetivo dos cordeiros é prender os tigres, ou seja, eles precisam ficar impossibilitados de movimentar suas peças. O jogo termina quando isso ocorrer, ou quando os tigres capturarem todos os cordeiros. Os jogadores vão representar cordeiros e tigres. O jogador que representa os cordeiros deverá ter 15 fichas de uma determinada cor. E o jogador que representa os tigres deverá ter 3 fichas de outra cor. Os jogadores deverão, um de cada vez, alternadamente, colocar suas peças no tabuleiro. Os tigres, obrigatoriamente, nos pontos vermelhos e os cordeiros em qualquer das outras casas. Como o jogador que representa os tigres tem menos peças, ele terminará de colocá-las no tabuleiro antes, passando, então, a movimentá-las para as casas ao lado ou saltar por cima de um cordeiro, capturando-o. O jogador que representa os cordeiros só poderá movimentar suas peças quando terminar de colocá-las no tabuleiro. Segue o modelo do tabuleiro do jogo Cordeiros e Tigres. Jogo 4 estações, de origem chinesa. Para esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de sulfite e 40 peças. Essas peças poderão ser feitas com moedas, tampinha de garrafa,
ou papel. Para esse jogo, são necessários um tabuleiro, como o exemplo ao lado, e 20 peças de uma determinada cor para cada um dos dois participantes. Cada participante, em sua vez, coloca uma de suas peças em locais livres do tabuleiro, nas interseções de linhas. Toda vez que um participante conseguir prender uma peça do adversário entre suas peças, ele a captura. A partida termina quando não houver mais peças a serem colocadas. O vencedor é o jogador que capturar mais peças do adversário. Então, para esse jogo são necessários um tabuleiro com 20 peças para cada um dos dois participantes. E cada participante, por sua vez, coloca uma de suas peças nos locais livres, nas interseções das linhas. Lembrando, hein? Toda vez que um participante conseguir prender uma peça do adversário, entre as suas ele o captura. A partida termina quando não houver mais peças a serem colocadas. O vencedor é o jogador que capturar mais peças do adversário. Esse é o modelo do tabuleiro do jogo 4 estações. Reparem nas interseções das linhas. Ele deve conter no seu tabuleiro. Dara, um jogo de tabuleiro de origem nigeriana. Aqui nós vamos precisar de uma folha de sulfite e 12 peças para cada um dos seus jogadores. Então, vamos lá. Um tabuleiro com 6 linhas e 5 colunas. 2 jogadores. 12 peças para cada um. Coloca-se as peças alternadamente no tabuleiro. O jogador não pode colocar mais de 4 peças em uma linha. Somente depois de colocá-las é que elas podem ser movimentadas. O objetivo do jogo é formar um trio com peças de mesma cor. Ao fazer isso, poderá capturar uma peça do adversário, retirando-a do tabuleiro. É importante que os jogadores se atentem a não formar as trilhas antes de colocar todas as peças no tabuleiro. Uma regra importante, que exige atenção de ambos os jogadores, uma trilha só poderá ser formada uma única vez. Segue o modelo do jogo de tabuleiro Dara, lembrando que são 5 linhas e 6 colunas. Agora nós vamos criar todos os tabuleiros e criar as peças para esses tabuleiros. Após, nós vamos revisar como que joga cada jogo e brincar com o pessoal da sua casa e com seus amigos. Qualquer dúvida que você tiver, existem várias explicações desses jogos nas plataformas do Google e do YouTube. É só você colocar o nome do jogo que você vai ver como se joga. E qualquer dúvida você pode me procurar. Até a próxima!